Você que trouxe a sua Bíblia, quiser abrir, nós vamos falar hoje sobre a palavra que está em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem achou, coloca a Bíblia no coração. Se você não trouxe a sua Bíblia, preste bastante atenção no que o Senhor ele vai falar conosco hoje, amém? Vamos pedir para que Ele venha nos tocar e que através da palavra nós possamos aprender mais de Deus hoje, amém? Nós queremos estar em Tua presença. Nós queremos, meu Deus, louvar o Teu nome aqui nessa terra. Nós queremos viver para adorar e glorificar o nome do Senhor aqui. Então que a Tua palavra venha nos ensinar, meu Deus. Nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender para melhorar a cada dia. Nos ensinar aquilo que nós necessitamos saber, Senhor, para que através da nossa vida o Teu nome seja glorificado neste mundo. Meu Pai, eu entrego o momento da Tua palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais aqui hoje e nos faça, Senhor, compreender a Tua mensagem, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar para viver uma vida que vai glorificar o Teu nome. Eu te entrego a vida de todos aqueles que estão aqui, Senhor, para serem alimentados pela Tua palavra nas Tuas mãos. Que o Senhor repreenda, meu Deus, o inimigo carnal, meu Pai, espiritual. Senhor, abra os nossos olhos e que nada possa nos impedir de ouvir e aprender mais de Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Bom, nós temos hoje, a nossa palavra principal em Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. E quando eu tirei essa palavra, a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi a respeito de como nós sempre, temos certos ensinamentos, certas palavras que o Senhor ele usa, especialmente nos evangelhos, até muitas vezes decorados na nossa cabeça. Talvez quando você lê esse versículo hoje, você vai pensar, eu já aprendi sobre essa palavra, eu já li sobre essa palavra, ou eu já tenho até decor, talvez, essa palavra. A gente sempre diz, que a Bíblia é como o nosso manual de instruções para a vida. E se a gente tivesse que orientar alguém, algum novo convertido, alguém que está aprendendo a ler a Bíblia, sobre o que ela deveria aprender na palavra, com certeza Mateus 5, 6 e 7 estariam nas nossas recomendações, porque são os ensinamentos ali dos primórdios, daquilo que o Senhor Jesus ensinou desde o início aos discípulos. Quando nós lemos os evangelhos, especialmente essa parte aqui, que traz muitas instruções para a vida, nós temos a possibilidade de sermos instruídos no caminho que o Senhor espera que a gente leve, na nossa vida aqui na terra. E hoje não vai ser diferente. Que a gente possa permitir que os nossos olhos sejam abertos para aprender de uma nova forma, mesmo que seja através de uma palavra que nós já ouvimos algum dia. Porque o Senhor ele sempre pode, de acordo com o que nós estamos vivendo no nosso presente momento, nos orientar e abrir os nossos olhos para enxergar a vida de uma nova maneira. Eu gosto de pensar que a palavra de Deus, para nós, ela é como se fosse um plano de voo. Quem aqui já viu um avião no céu? Nós já vimos um avião no céu, todos os dias vários aviões cruzam ali o céu e todos esses aviões têm uma rota, E isso é chamado de plano de voo. É algo que os pilotos desses aviões recebem antes de voar. É aquilo que eles recebem nas mãos como uma base, aquilo que eles recebem na mão para ter um lugar para onde ir. O piloto ele não sobe, o seu avião ali sem saber aonde vai. Todo piloto tem um plano de voo nas mãos e o objetivo dele é chegar a algum destino. E quando o Senhor ele nos dá a palavra, nós somos como o piloto desse avião, sabe? Imagina que esse avião é a minha, é a sua vida. Nós somos os responsáveis de chegar a um destino. E esse destino, ele é direcionado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ele tem para nos dar, é a direção que nós precisamos para que a nossa vida não seja uma vida sem rumo. Para que nós não sejamos como pessoas que não sabem para onde vão. Pessoas perdidas no tempo, no céu. Você já viu algum avião sempre perdido ali, sem nunca ter onde pousar? Não. O avião ele sai de um lugar com destino para chegar no outro. Pode ser aqui perto, daqui 1 hora, pode ser longe, daqui 24 horas, mas o avião sempre tem
e tendo para onde ir, ali é que o piloto pode se basear. Esse plano de voo, ele dá uma meta, que é onde esse lugar, qual é o lugar onde esse avião vai pousar. E no meio do caminho vão existir os intempéries do tempo, como a pastora Ana já pregou aqui um dia. O vento pode atrapalhar, pode ter mudança climática no meio do caminho, pode ter o tráfego aéreo, que é o trânsito do céu, para talvez atrasar ali o destino de chegada, mas o piloto sempre vai ter um destino final, lugar aonde ele precisa chegar, e ele vai passar pelos obstáculos que forem necessários para cumprir aquele objetivo. E eu estava pensando sobre isso, né? E eu li uma curiosidade esses dias que muitas vezes, quando turbulências acontecem durante voos, acontece de o piloto do avião perder até 80% da visibilidade diante dos olhos dele. Imagina que tem aquele vidro, né? Aquela parte da frente ali do avião. Ali o piloto está sentado, ele tem todo o controle do avião nas mãos, mas ele não consegue enxergar. 80% da visão dele é prejudicada quando ele está no meio de uma turbulência, por exemplo. E tem uma coisa que faz com que o piloto consiga se manter na linha certa. Sabe o que é? É a comunicação com a torre de comando. Existem torres que direcionam, né? Que mantêm a comunicação para que o piloto consiga se manter no seu caminho. Imagina que outras pessoas, né, trabalham nessa torre de comando para analisar ali e ser ali o auxílio quando o piloto não consegue enxergar. Então, ele precisa ter ali nas suas mãos um plano de voo para saber aonde ir, e ele precisa também manter a sua comunicação com as pessoas certas. Porque se comunicando ali com a torre, é que ele vai ser capaz de passar pela turbulência quando 80% da visão dele, por exemplo, estiver prejudicada. E isso é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos saber que a palavra de Deus, ela é o nosso plano de voo. E nós precisamos estar aqui com o nosso coração aberto para ouvir as pregações, porque a palavra de Deus, ela, quando nós pregamos, quando o Senhor ele nos direciona a falar algo aqui, nós recebemos da torre de comando a instrução para a nossa vida e a instrução que nós vamos necessitar para continuar seguindo o nosso caminho. O Senhor ele não quer que os seus filhos percam a rota. O Senhor ele não quer que a gente gaste na nossa vida o nosso potencial, os nossos recursos, aquilo que Ele te entregou como um talento para que seja algo perdido. O Senhor quer que você chegue a algum lugar. E principalmente o Senhor ele quer nos salvar. Nós precisamos saber que nessa vida, apesar de sermos seres diferentes, cada um tem o seu propósito, no final das contas o Senhor quer salvar os seus filhos. Nosso destino final é a salvação. Então todos os dias nós precisamos olhar a palavra como plano de voo, como plano que nós precisamos ter bem enraizados na nossa mente, bem escritos no nosso coração, porque é esse plano que vai nos levar ao objetivo final, que é a nossa salvação. E ouvir a palavra de Deus, aqui através dos cultos, através das pregações, é como um direcionamento de Deus, é como ter a comunicação certa, a comunicação que nós precisamos para atravessar o caminho, sem perder o nosso destino final. O Senhor ele deseja nos salvar. E nós que estamos aqui para ouvir a palavra dele, entendemos que queremos chegar a esse objetivo. Quem veio aqui porque deseja aprender mais de Deus? Todos nós. Todos nós temos no nosso coração o desejo de receber a salvação. Então que a gente nunca permita que as coisas do nosso caminho nos impeçam de ouvir a mensagem certa, nos impeçam de ouvir a comunicação que nós precisamos para chegar aonde Deus ele quer nos levar. Amém, igreja? Essa palavra, ela fala sobre algo muito importante para a nossa vida, porque Jesus ele nos ensina a sermos como um sal. O versículo 13 diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens.
Quando o Senhor Jesus ele me deu essa palavra hoje, né? Eu fiquei pensando muito e fazendo essa analogia a respeito dos aviões e a respeito daquilo que talvez nós já conhecemos, porque esse não é um novo versículo, não é uma nova palavra, é uma palavra que talvez você já tenha ouvido muitas vezes e talvez já tenha até decorado. Mas Jesus aqui ele tem uma única interrogação nesse versículo. É que se o sal perder o sabor, como pode ser restaurado? É uma interrogação muito forte, porque ele nos compara ao sal. E ele diz que o sal, ele é o que faz a diferença pelo seu sabor. E se o sal não puder mais ter a sua função, como lhe restaurar o sabor? E aí a gente olha essa palavra e pensa que a nossa vida ela é uma luta constante. Porque como pilotos da nossa própria vida, a gente precisa lutar para se manter no plano do Senhor para nós. E o plano do Senhor para nós é fazer com que a gente seja como o sal. Então uma das nossas principais lutas nessa terra precisa ser para não permitir que o tempo passe e a gente perca aquilo que o Senhor colocou em nós como um diferencial para essa terra. Todos nós temos talentos diferentes, todos nós tivemos um encontro com Jesus para um objetivo. E através do objetivo de Deus sendo realizado na nossa vida, nós podemos transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E cada um com a sua maneira, e cada um segundo o seu chamado, nós podemos fazer a diferença aonde o Senhor achar importante. Então uma das nossas principais lutas, assim como um piloto precisa lutar muito para atravessar as dificuldades do tempo e chegar no seu objetivo, uma das nossas principais lutas como cristão é não permitir que através do tempo, ou através das tribulações, ou através das lutas que a gente passa na nossa vida, o sabor, a diferença, o diferencial que Deus colocou dentro de nós seja perdido. Porque o sal que não tem sabor, a palavra diz o quê? Que para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. E o Senhor ele não tem um plano de humilhação para os seus. O plano do Senhor não é que seus filhos sejam humilhados, pisados. Mas Jesus aqui, através dessa palavra, diz que isso pode acontecer. Porque o plano de Deus, o plano perfeito, o primeiro plano para a nossa vida é que nós sejamos capazes de ser o sal da terra. Mas pode acontecer que no meio do caminho o sal perca o sabor. Pode acontecer que no meio do caminho esse sal não tenha mais a função que ele tinha no começo. E isso é triste, sabe? Porque assim como um avião ele não vive no céu sem rumo, nós não fomos criados para viver uma vida sem propósito. O Senhor ele nos escolheu e colocou todos os diferenciais que só você tem em você com o objetivo de que você cumpra a vontade de Deus com a sua vida. É com a nossa vida que nós precisamos servir a Deus e ser firmes no plano inicial que Ele tem para nós. E a pergunta é, como restaurar o sabor? É o que Jesus questiona aqui. Porque a partir do momento que o sal perde o seu sabor, ele não pode mais cumprir o seu papel inicial. E todos os dias o que o Senhor ele faz através da palavra dele aqui para nós é fazer a manutenção da nossa fé, é fazer com que a gente consiga ser capaz de trazer à memória talvez o que já aprendemos, ou aprender de uma certa forma algo novo que nos faça guardar e preservar aquilo que só nós carregamos dentro de nós. Que é aquilo que o Senhor ele trouxe como alimento, aquilo que Jesus ele trouxe para nos dar um sentido na vida. Todas as vezes em que nós temos a chance de ouvir a palavra, o Senhor ele nos dá a oportunidade de preservar aquilo que talvez com o tempo nós podemos perder. Nós somos responsáveis de preservar dentro de nós a vontade de Deus para a nossa vida. Preservar em nós o plano que Ele não quer que seja perdido. O plano que o Senhor ele não quer que seja destruído. O Senhor ele tem planos de bem. Ele tem planos de esperança e de um futuro para aqueles que o pertencem. Mas todos os dias, quando nós nos levantamos, nós precisamos ter essa consciência para lutar as guerras espirituais da nossa
vida com os olhos abertos, entendendo o que está em jogo. Porque muitas vezes o diabo vai tentar fazer com que a gente perca, sabe, a noção de como é séria essa luta, a noção de que existe algo em jogo, algo que está nas nossas mãos que nós precisamos preservar. O sal, ele tem muitas funções. A gente já falou muitas vezes aqui sobre isso. Além de dar sabor, o sal, ele também tem a função de preservar. É por isso que em muitos lugares o sal ele é usado como um tipo de conserva. Porque aquilo que é imerso no sal, aquilo que as pessoas colocam sobre o sal, tem mais tempo de durabilidade, tem mais tempo de preservação. E aí o sal, ele é responsável de não deixar talvez um produto que iria estragar em pouco tempo ter uma vida mais longa. O sal, ele é o responsável de preservar aquilo que as pessoas não querem que estrague. Olha como isso é poderoso para nós. Quando nós entendemos que Jesus, ele não disse assim: olha, vocês vão usar o sal. Não, vocês são o sal. Nós somos o sal. Significa que aonde o Senhor Jesus ele nos colocou, nós precisamos carregar em nós uma das virtudes do sal, que é a preservação. O Senhor Jesus, ele quer que nós sejamos capazes de preservar a palavra que nós aprendemos no nosso coração, de preservar a nossa vida livre da corrupção do mundo. O Senhor, ele nos dá nas mãos aquilo que nós precisamos para preservar as coisas que o Senhor, ele não quer que com o tempo sejam corrompidas dentro de nós. Então, além de dar o sabor, nós também podemos preservar. E uma coisa que também tem muita ligação é que, além do sal, o Senhor Jesus, ele diz assim, no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão à sua volta. Além do sal, o Senhor Jesus, ele nos compara como a luz, como aqueles que podem carregar em si o brilho que é capaz de iluminar o que estão à sua volta. E quando eu estava estudando sobre o sal, eu fiquei muito admirada com uma das funções do sal, porque o sal, ele é capaz de carregar dentro de si o sabor, que nós já falamos. O sal é capaz de carregar dentro de si a preservação, e o sal também pode carregar dentro de si a energia. Eu fiquei muito admirada com isso, porque muitas pessoas usam, quando necessário, o sal como um elemento que pode produzir luz, porque o sal carrega dentro de si a energia. E olha como isso está interligado, porque depois de falar sobre o sal, Jesus fala sobre sermos a luz do mundo. Então, dentro de nós precisamos carregar também a virtude de sermos luz, de sermos capazes de levar a energia que é necessária para o ambiente onde nós fomos inseridos. Se você foi chamado para estar num lugar, e esse lugar é o seu ambiente de trabalho, por exemplo, nós precisamos carregar a capacidade de fazer a diferença naquele ambiente, como o sal, como a luz. Você que estuda e todos os dias está na sua escola e aprendeu sobre a palavra de Deus e sabe que dentro de você existe o chamado para ser como o sal, como a luz, você vai ser a diferença no lugar onde você estiver, na sua sala de aula, na roda dos seus amigos. Precisa haver uma diferença entre nós e aqueles que ainda não entenderam o chamado de Cristo, porque nós que entendemos precisamos trabalhar para fazer aquilo ser a nossa realidade. Nós que aprendemos precisamos nos esforçar e colocar o nosso empenho em fazer com que isso aconteça de fato. Nós estamos aqui e já aprendemos que o Senhor, ele quer que a gente seja como algo diferente sendo inserido nesse mundo.
Fazer com que os nossos esforços, a nossa dedicação do nosso tempo não seja um tempo perdido. Porque todos aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, cometem pecado. É isso que a palavra ensina. E nós que não queremos pecar contra o Senhor, precisamos usar tudo que Ele colocou nas nossas mãos como recurso para fazer a vontade dele ser a nossa realidade. O sal, ele pode fazer a diferença onde ele for inserido. A luz é algo que faz total diferença na vida do ser humano. E a gente acabou de passar, por uma semana de muita oscilação de tempo. Quem viu o temporal que aconteceu na sexta-feira? E ontem ainda, sábado, mais de 24 horas depois do temporal que aconteceu, muitas pessoas estavam sem luz. Muitas pessoas sem energia. Eu estava em casa com a minha mãe, a gente via no jornal alguns comerciantes que tiveram mais de 10 mil reais de prejuízo. Imagina uma sorveteria sem energia. É triste. Nós vimos ontem na matéria do jornal, todo o sorvete, todo o estoque de uma sorveteria enorme, perdido pela falta de energia. Porque a energia é um item essencial na nossa rotina. E é tão essencial que a gente só percebe o quanto a gente precisa quando falta. Várias pessoas, nos stories, no Instagram, nas redes sociais, falando: nossa, a gente só percebe o quanto somos dependentes da energia quando ela falta. Você não tem energia para tomar banho quente, você não tem energia para carregar o celular, você não tem energia para conseguir enxergar, para conseguir cozinhar. A energia, ela é um item essencial na vida de todos nós. E a gente só percebe como nós somos dependentes de tanta coisa à nossa volta, que é baseado na energia elétrica, quando acontece algo como aconteceu ontem. O temporal fez a falta de energia acontecer, e aí as pessoas se deram conta que aquela luz, que talvez ela não valorizou enquanto tinha, quando faltou, percebeu que ela era o quê? Necessária. O Senhor Jesus, Ele nos compara a um item essencial na vida de todas as pessoas. Porque é essencial que a gente carregue aquilo que é capaz de iluminar o coração da outra pessoa. É essencial que a gente tenha dentro de nós a luz de Cristo, para nos iluminar primeiro. E trazendo essa luz conosco, nós podemos transbordar na vida de muitos. E eu fiquei pensando, sobre o sal, sobre a luz, e a nossa importância nesse mundo. Porque o Senhor Jesus, Ele não disse que nós não teríamos desafios. A nossa vida na terra é uma guerra constante. Mas nós temos a esperança de que, se nós fizermos a vontade de Deus, Ele tem um futuro, de salvação para os seus, e nós também podemos fazer a diferença onde o Senhor Ele espera que a gente faça, sabe? Se o mundo fosse feito só de pessoas ímpias, não haveria esperança. E nós que somos os filhos de Deus e responsáveis de carregar essa luz, somos a esperança que o mundo ainda tem. Porque a palavra ainda é pregada através de nós. Não porque nós lemos a Bíblia o dia inteiro para as pessoas que nos cercam, mas porque as pessoas que estão lá fora e convivem conosco, elas vão ser capazes de ler a Bíblia através de quem nós somos. Ler a Bíblia através do que nós fazemos, através de como nós nos portamos, através das escolhas que nós fazemos, porque nós somos a Bíblia na prática. E ser a Bíblia na prática é uma responsabilidade, quando nós olhamos para as ações que nós cometemos diariamente. Não existe uma outra forma mais poderosa de se levar a palavra de Deus se não for com o nosso testemunho. Porque as pessoas, elas vão dar mais vazão para o que você faz do que para o que você fala. E através do nosso testemunho, nós podemos impactar a vida das pessoas, quando elas sentirem a diferença do sal e da luz que nós somos. Muitas vezes nós não precisamos nem falar, porque as pessoas reconhecem a diferença de: nossa, como essa pessoa é diferente, como ela poderia fazer algo básico,
a importância de nós termos os princípios de Deus dentro de nós. Porque através do nosso testemunho, grandes obras o Senhor pode fazer para nos tocar, para nos salvar e para fazer a obra dele através da nossa vida, alcançar muitas outras pessoas. E aquilo de mais importante que o Senhor ele tocou no meu coração, como um importante elemento, né, que é o sal, uma das principais funções que ele tem é dar sede. Quem aqui já comeu uma comida muito salgada? Toda vez que você vai num restaurante que você paga X para comer o quanto você quiser, você sai de lá como se você nunca tivesse bebido água na vida, não é verdade? Quem já passou por isso, levanta a mão. Sabe o que é que acontece? Essas comidas, elas são preparadas com um tipo de sal. E esse sal, ele tem o intuito de causar em nós a sede. Para que os comércios possam ter um lucro de, tudo bem, você vai pagar R$ 39,90 para comer quantas pizzas você quiser no rodízio. Mas você vai ter que pelo menos beber 2 ou 3 bebidas para compensar o prejuízo que você deu na comida. É assim, né? É uma compensação para quem trabalha no comércio. Mas a gente pode aprender como isso também é uma função do sal. O sal é responsável por provocar a sede. E se nós formos como o sal que faz a diferença na terra, nós temos nas nossas mãos o poder de fazer com que as pessoas que nos cercam tenham sede. Sede não de qualquer água, mas sede da água mais poderosa do mundo. Eu quero ler uma palavra com você que está lá em João, se você quiser você pode abrir. Em João, capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37. A palavra diz assim, ó: Jesus, a fonte de água viva. E aí a palavra diz assim, ó: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Jesus ele nos chamou para ser o sal que faz a diferença na nossa vida. E através do sal, nós podemos provocar a sede. E o que as pessoas desse mundo mais são é sedentas. Porque muitas pessoas bebem de águas que não são a verdadeira água que é Jesus. E tornam a ter sede novamente. Mas Jesus diz o quê? Que quem vier a Ele e beber, do seu interior fluirão rios de água viva. E é muito interessante que Jesus diz o quê? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é apenas quem crê nele à sua maneira, quem crê nele como quiser. Não, existe um manual, existe um plano de voo. Esse é o plano inicial. Existe um plano inicial. E nós precisamos crer no Senhor como diz a Escritura. E então do nosso interior fluirão rios de água viva. E nós temos através da nossa vida a oportunidade de provocar isso naqueles que nos cercam. Naqueles que ainda não encontraram a fonte de água viva verdadeira. A fonte que pode fazer do seu interior fluir as águas que talvez em nós já fluem. Então a vontade de Deus ela nunca é para que nós sejamos como um vale, como alguém que recebe e não consegue ser capaz de compartilhar, de distribuir. O Senhor Jesus ele fez de nós como sal para que nós sejamos capazes de provocar naqueles que ainda não encontraram a verdadeira fonte de água viva a sede que as pessoas precisam para então conseguir encontrar o nosso Deus, porque Ele é a fonte de água viva que nós conseguimos encontrar e tivemos o privilégio de receber nessa terra. O Senhor ele diz que nós carregamos aqui, né, como ele disse, no nosso interior os rios das águas vivas que vêm dele. E no 39 diz assim, ó, isso ele disse, ele Jesus, né? Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, pois até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E hoje nós vivemos aqui onde isso já se cumpriu.
Essa foi uma promessa de Jesus, enquanto ele ainda não havia sido morto naquela cruz e ressuscitado e subido ao céu glorificado. Mas agora nós vivemos um tempo onde isso já aconteceu, essa promessa já se cumpriu, e nós já temos acesso ao Espírito Santo de Deus, que é aquele que pode fazer com que dentro de nós esses rios de água viva possam fluir. E hoje nós estamos aqui para celebrar o quê? A Santa Ceia do Senhor. Hoje nós estamos aqui para fazer o ato de colocar dentro de nós o corpo e o sangue de Cristo, que podem fazer com que de dentro de nós fluam esses rios de águas vivas. O Senhor, Ele pode talvez restaurar dentro de você o sabor que com o tempo você perdeu, através do corpo e do sangue santo dele. Toda oração de arrependimento, o Senhor Ele não rejeita se ele for verdadeiro. Então, se você está aqui na casa de Deus, tem a chance de ouvir a palavra, de ouvir e reconhecer que o Senhor te chamou para um propósito, que Ele não quer que você viva a sua vida em vão, e talvez você olhe e fale: até aqui, até agora eu estava trilhando caminhos que estavam me colocando fora do plano inicial de Deus para a minha vida. Hoje o Senhor Ele te dá a chance de restaurar o seu sabor dentro de você, através do conserto, através de ser um com Ele. A Santa Ceia nos dá a oportunidade de sermos um com Cristo. E se você é aquela pessoa que está aqui e está na fé e está lutando para manter dentro de você o sabor do sal que o Senhor te deu, nós precisamos entender que a ceia, ela é o momento mais precioso. Ele é o momento onde nós temos a oportunidade de trazer à nossa memória o sacrifício do nosso Deus, de trazer à nossa memória o propósito que aquele sacrifício tinha, porque o propósito do sacrifício do Senhor é salvar a nossa vida. E todos os meses nós fazemos aqui parte do corpo e parte do sangue, para que a gente nunca se esqueça que dentro de nós flui o rio de água viva, porque nós somos parte com Ele, porque nós somos um com Ele. E a Santa Ceia nos traz essa memória, nos faz entender o sentido daquele sacrifício e fazer com que esse sacrifício possa dar sentido à nossa vida. A nossa vida sem Jesus não tem sentido. E a Santa Ceia, ela nos lembra que aquilo foi por nós, que Jesus não precisava passar por nada do que Ele passou, que Jesus era santo e decidiu vir à terra, abrindo mão da sua forma de Deus, como humano, como nós, com o objetivo principal de nos dar sentido, de nos salvar da condenação, da morte, do pecado. E hoje, se nós temos vida e a possibilidade de fazer a diferença em qualquer lugar, é por uma única causa, porque o sangue de Jesus naquela cruz nos salvou. O sangue de Jesus na cruz nos curou. O sangue de Jesus na cruz comprou a nossa liberdade, comprou a possibilidade de termos um futuro, de termos esperança. E nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós precisamos fazer deste momento da ceia como algo não banal, não pode ser banal. Você não pode se levantar, orar, comer um pão e tomar um suco, porque não é isso. Nós estamos aqui para ouvir a palavra e para entender que espiritualmente esse é o ato que faz com que nós sejamos um com Cristo. Porque a partir do momento que nós oramos, já não existe mais um pão. Nas nossas mãos existe um pedaço do corpo. Em nossas mãos existe algumas gotas do sangue mais precioso que já passou por essa terra, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava pensando muito sobre isso, sabe? Porque ainda na sexta-feira, no dia da chuva, bem na frente do meu trabalho, se formou um enorme arco-íris. Eu conseguia ver o início dele e o final dele. E a gente sabe que o arco-íris ele é um sinal, porque a Bíblia diz que o Senhor colocou o arco-íris no céu para que a gente se lembrasse da aliança dele com o homem. Lá atrás, depois do dilúvio, quando a terra já tinha sido
destruída pelo pecado. E o Senhor salvou ali Noé, os seus filhos e os animais naquela arca. Lembram, adolescentes, dessa história? Depois do dilúvio, quando a arca foi aberta e Noé se estabeleceu de novo na terra com a sua família, o Senhor colocou no céu o arco-íris. E o que Deus disse a Noé foi que aquele era o sinal para que eles se lembrassem da aliança de Deus, da nova chance de Deus para os homens. E Deus que criou um arco-íris tão maravilhoso para nos dar, por exemplo, uma memória dessa aliança pós-dilúvio, Deus poderia ter nos dado alguma outra forma de celebrar nossa aliança com Ele, assim como Ele fez com o arco-íris. E o Senhor, Ele fez questão de criar o momento da Santa Ceia como algo que nós vamos ter que ingerir, como algo que nós vamos ter que colocar dentro de nós, fazendo com que o corpo e o sangue de Cristo não seja só algo que você vê, não seja só algo que você usa no seu corpo, mas sendo algo que você coloca para dentro, porque é no nosso interior que fluirão os rios de água viva. Então é no nosso interior que nós precisamos fazer deste momento a maior aliança da nossa vida, a aliança de ser um só corpo com Cristo, através do corpo, através do sangue. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco, de nos dar o privilégio de ser parte do corpo do seu Filho que foi entregue naquela cruz, por amor à nossa vida. Olha como isso é precioso. Deus que poderia, em sua infinita graça, em seu infinito e ilimitado poder, poderia ter criado tantas outras formas de aliança, deu para nós, humanos, homens, que não temos nada a oferecer em troca, o privilégio de ter dentro de nós o corpo e o sangue do seu Filho. Esse é o maior privilégio que nós podemos ter. Então não participe da ceia como algo em vão, porque não é. Existe poder nessa ceia, existe amor nessa ceia. Quando o Senhor, Ele fez do Filho dele o sacrifício que nos comprou naquela cruz, Deus, imagina isso, Deus fazendo uma aliança de corpo e de sangue com você. É isso que a ceia representa. Então que nós possamos participar deste momento hoje, permitindo que, ao estar dentro de nós o corpo e o sangue de Cristo, o Senhor, Ele seja o guia da nossa vida, aquele que direciona os nossos passos, que ao fazer parte do Senhor e ser um com Ele, a nossa vida possa caminhar seguindo o plano perfeito do Senhor, porque Ele tem um plano perfeito para cada um dos seus filhos. Nós que estamos aqui temos um plano perfeito de Deus para a nossa vida, e que ao participar da ceia nós aceitamos cumprir esse plano através da nossa unidade com Cristo. Então nós vamos ceiar neste momento, vamos nos colocar de pé e vamos permitir que a presença do Senhor, ela possa não só caminhar ao nosso lado, mas fazer parte de quem nós somos a partir do momento em que nós nos tornamos um com Cristo. Amém?